Bem, um dia chega no consultório, Suzana sozinha, sem a paciente, sua mãe, Ana, após dado o diagnóstico. E assim que ela chegou, ela já veio perguntando a mim, doutor Jamerson, o que é que vai ser da minha vida? Eu vou poder ter tempo para sair, vou poder ter tempo para trabalhar, vou poder ter tempo para me relacionar, para casar, ter filhos. Será que serei eu a pessoa que vai ficar cuidando? Esses sentimentos são legítimos porque são verdadeiros. E muitos cuidadores ainda referem outros sentimentos, como culpa, como incapacidade e especialmente desesperança, porque a doença que sua mãe tem não, até o momento não tem cura. E os pacientes se referem que a cabeça, os pensamentos parece que têm um, um ritmo próprio. Os pensamentos são intrusivos e todos de conteúdo negativo. Tudo sobre medo, sobre perda, sobre como será o futuro, ansiedade, desesperança. Essas coisas começam a girar, a girar, a girar, e até que um dia que esses pensamentos se transformam em uma negação que pode existir. A pessoa passa por essa fase também de não aceitar. Nisso procura muito outros médicos, procura outras pessoas, mas um dia, quando a poeira baixa, chega a constatação de que é a realidade, mas constatação não é aceitação. A pessoa constata que realmente está com aquela pessoa tem a doença, mas não significa que a pessoa aceitou. Ao longo do tempo, o sofrimento continua. E o que eu mais vejo é que a falta de informação e a falta de tratamento psicológico deixa que as pessoas fiquem aprisionadas nesses pensamentos. Numa segunda fase, depois que esses pensamentos são tão fortes, a pessoa começa ela acha que evoluiu, quer trocar os pensamentos. Então, quando vem algo negativo, ela tenta pensar algo bom, porque as pessoas dizem isso. Mulher, não pense nisso, aceite e pronto. Aceite porque é assim. E os pacientes dizem que, os cuidadores dizem que sofrem muito por isso, com essa história do aceite, como se fosse fácil aceitar. E elas passam então a se esquivar dos pensamentos negativos. E nessa esquiva de pensamentos, elas procuram alguns instrumentos que está cheio no seu dia a dia, que são aqueles na internet principalmente, os cuidadores heróis. Existe uma tendência a esperar que as coisas aconteçam de forma retilínea, previsível, mas isso não existe. Existe também uma tentativa de comparar o seu caso e a forma de cuidar, e até mesmo o comportamento do seu paciente, do seu parente ou da pessoa que você cuida, com os outros, como os outros cuidam. Então, essa comparação faz sofrer, especialmente porque hoje em dia na internet existe um heroísmo do cuidador perfeito do paciente com demência. Há pessoas que são vistas como referência e que cuidam perfeitamente, têm um poço de amor infinito, uma paciência gigante e uma sensatez fantástica. Não só elas, mas existem também pessoas que são verdadeiros gurus do sucesso com o paciente,
que vendem sentimentos para você, que tenha paciência sempre, haja com amor, mas nunca dizem que sentem raiva, que se sentem incomodados, que sentem que queria que aquela pessoa morresse, que sentem que a vida mudou muito. Na vida real, todo cuidador pensa essas coisas. Não significa que isso seja errado para você. Você está sendo sincero. Pensar essas coisas, você também não pode se culpar com isso. Então, evite comparação, evite comprar pacotes que oferecem o que não pode ser dado. Então, o primeiro passo, quando isso acontece, eu tento marcar uma reunião com a família para que certas coisas não sejam ditas na presença da pessoa. Então, eles vêm, a gente conversa, eu tento sentir o ambiente, porque muitas vezes eles estão ainda numa fase de conflagração, de divisão de tarefas, de uns fugindo do que deve ser feito. Outras famílias não, já se dividiram os papéis e a gente conversa sobre a doença, sobre o futuro, sobre o que é que evolui, o que é que causou, porque eu cheguei àquele diagnóstico, e aquele dia parece que acalma. Tendo esse momento sendo feito, aí eu uso de uma ferramenta que eu acho que é a primeira ferramenta que deve ser usada, que é a da aceitação. Aceitar, na língua portuguesa, tem um caráter de como se fosse entregar, se entregar ao inimigo, ou então largar. Então, uma resignação passiva de que não vou fazer mais nada. Não. Aceitação significa ação. Então, existe uma corrente na psicologia chamada de terapia de aceitação e compromisso, que vem do inglês, conhecida como ACT ou ACT, que a tradução acabou como agir, né? To act. Então, é a terapia de aceitação e compromisso. Eu tento usar como forma de orientação aos cuidadores. E recomendo a vocês que passam por isso, seja qual fase for. A terapia de aceitação e compromisso tem vários estágios, mas o primeiro dele é a aceitação, e é esse que eu trabalho essencialmente, porque o verdadeiro trabalho deve ser feito pelo psicólogo. Mas eu sempre tento dizer que aceitar é muito importante para que você retome o fio com a realidade e faça com sua cabeça um ambiente psicológico mais harmônico. Por quê? Porque nós tendemos a nos esquivar do problema. Mas os estudos mostram que essa esquiva, que vem um problema, você tenta se livrar dele com outra coisa e faz com que ele volte novamente e com o tempo volte cada vez mais forte. Então, não é procurar substituir ou fazer outra coisa, e nem se entorpecer com álcool e medicamentos e drogas e qualquer outra coisa. A realidade existe. Seu parente está doente, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitá-la. Aceitar. E como é que se faz? O exercício é o seguinte: quando esse pensamento negativo vier, você vai identificar ele e você não vai lidar com ele como lidava antes, que era tentar se afastar. Você vai sentir esse sentimento, identificar e sentir e continuar o dia, seja ele qual for. Tente fazer isso, eu sempre digo que façam isso num dia mais calmo, que você pode chorar nesse dia, você pode
não produzir como um dia comum que precisa mais de você. Então, você vai pegar o sentimento, colocá-lo ao seu lado e levá-lo ao longo do dia. Esse processo de sentir o sentimento tem mais a ver de sentir bem do que sentir-se bem. A ACT nessa fase quer que você quer que o paciente, o cuidador, aprenda a lidar com os sentimentos e fugir dessa espiral decrescente do começo, que é fugir do pensamento. Então, estudos científicos mostram que a aceitação e o sentir da dor promove um ambiente psicológico e emocional no longo prazo melhor do que se você ficar fugindo desse sentimento. Então, quando vier, tente sentir o sentimento e faça esse exercício e veja ao longo do tempo como você se comporta. Outra coisa que eu tenho a dizer na fase de aceitação é que procure ser mais imune aos comentários alheios e a esses casos de sucesso. A vida real é bem diferente do que se faz. Há pessoas que nunca vão conseguir aceitar. Pessoas que demoram meses, há pessoas que demoram anos, pessoas que demoram semanas para melhorar dos sentimentos e da sobrecarga do cuidador, mas um primeiro passo precisa ser dado, que é esse de tentar aceitar, buscar acompanhamento psicológico e ser imune aos comentários alheios sobre isso, porque a dor não se compara, se ampara. Tente revisitar o seu passado para tentar melhorar a sua relação com a sua mãe ou com seu pai ou com a pessoa doente. Se houver alguma fagulha, alguma coisa pode ter acontecido e você tentar perdoar, sentir também esse momento e tentar agir em função da ação. Não compare o seu sofrimento e o seu cuidado e a forma que você reage a outras pessoas, porque a comparação vai gerar sofrimento. Então, quando você estiver em grupo, você procure dividir, mas nunca se comparar. Se você acha que você não cuida tão bem quanto veja se é possível isso e veja se é verdade o que a pessoa está relatando, certo? E se de fato você precisa melhorar no cuidado, cuide melhor, sem se culpar. Mude, você não fez o que devia porque não sabia até aquele momento. Então, seguindo esse primeiro exercício, evitando comparação e procurando melhorar, com o tempo as emoções vão se organizar. Então você vai conseguir ter um equilíbrio suficiente para conseguir tocar a vida e um ambiente emocionalmente saudável para que você viva outras coisas além disso e cuide melhor da pessoa que está sob os seus cuidados. E relembrando isso, tem uma frase importantíssima que eu acho do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra alemão que foi preso e criou uma corrente psicológica chamada logoterapia. Ele diz o seguinte, e eu vou deixar para que vocês reflitam. A frase é a seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, tente mudar. Quando a situação não puder ser mudada, mude a si mesmo. Pensem nessas coisas e até a próxima aula.